Meus queridos ensejeiros e minhas queridas ensejeiras, Professor Eduardo, aqui da Super Supletivo, maior e melhor preparatório do Brasil para o Enseja. E hoje eu estou aqui para uma dica muito importante, na verdade uma série aí de dicas, que eu quero dar para vocês aqui, que são fundamentais para você que está se preparando para o Enseja, tá? Nós recebemos muitas mensagens aqui no YouTube e nas nossas outras redes sociais, que eu espero que você já esteja lá seguindo a gente, tanto no nosso Instagram, nosso Facebook, nossos grupos de WhatsApp. Tem descrição tudo aqui embaixo, tá? Todos os links na descrição do vídeo aqui embaixo. E inscrito aqui no canal, você já está, né? Lógico, né? Para acompanhar os nossos vídeos. Nossa live da quinta-feira também, 7h30 da noite, né? Para tirar as dúvidas. E em todos esses caminhos aí, em todos esses meios que eu falei, né? WhatsApp, Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, muita gente diz o seguinte. Professor, eu estou estudando aqui pela apostila, né? Você que é guerreiro, guerreira aí, que não está no nosso preparatório ainda, mas está com a apostila. Está firme fazendo a leitura e fazendo o seu estudo necessário aí com as apostilas. Estou estudando aqui, estou vendo vídeos de vocês aqui no YouTube também, mas eu estou sentindo assim, sabe, parece que estou patinando assim. Tá legal a aula, parece que eu entendo, eu estou assistindo, mas aí eu vou pensar sobre a aula, faz meia hora que eu assisti, parece que deu um branco. E se está dando um branco meia hora depois, né, lá no dia da prova, dia 29 de agosto, eu não vou lembrar praticamente nada. Eu estou fazendo alguma coisa errada, professor? O que está acontecendo? Por que eu não sinto que eu estou, de fato, aprendendo aquele conteúdo? Se eu estou fazendo a leitura, se eu estou vendo o vídeo aula aqui no YouTube? Então, olha só. Vamos pegar algumas coisas aqui que são alguns obstáculos aí para você, de fato, materializar, né? Para você, assim, ter na sua cabeça realmente o conteúdo. São obstáculos que a maioria dos alunos passam, principalmente você que talvez esteja fora da sala de aula há mais tempo, você parou de estudar 10, 15, 20 anos, né? A gente tem um grande número de pessoas que acompanham a gente aqui e também muita gente que já é nosso aluno, né? Quem já é nosso aluno preparatório já está mais tranquilo, já está encaminhado, mas essa primeira dica que eu quero dar aqui serve também para você que já é nosso aluno ou vai começar o nosso preparatório, para você que está aí com as apostilas, e também para você que está assistindo os nossos vídeos aqui no YouTube, né? Vídeos aí da semana de aprovação ou outros vídeos que a gente tem nos nossos playlists. Primeira coisa é a questão do material. O material correto. Tanto o material, no caso, as videoaulas, né? Beleza, você encontrou as videoaulas aqui do canal, ou você já está no nosso preparatório, né? Beleza, você tem o melhor material na sua mão, ou as apostilas. Se você não sabe encontrar as apostilas, de graça, é só clicar na descrição do vídeo aqui embaixo, você tem o link para o nosso site e lá você baixa as apostilas sem pagar nada. Muito bem, só que além disso tem um outro material muito importante que é o caderno. E aqui eu quero frisar isso também porque muita gente está fazendo o seguinte. Pega a aula, né, seja videoaula, né, ou seja apostila, faz a leitura da apostila ou assiste a videoaula e não anota nada em lugar nenhum. Então o que você está fazendo? Você está tentando aprender de uma maneira absolutamente passiva. Você só está recebendo a informação, mas você absorve muito pouco. Tá? Isso não é invenção nossa aqui, né? Isso é cientificamente comprovado. Você absorve muito menos quando você apenas ouve. Se você ouve e escreve o que você está ouvindo com as suas palavras, faz um resumo, faz as suas anotações, você vai ter muito mais chance de lembrar. Você vai conseguir de uma maneira muito mais fácil memorizar aquele conteúdo. Então você assistiu a videoaula aqui no YouTube ou leu um capítulo da apostila e você não anotou nada, isso não vai funcionar nem mesmo se você tiver o professor na tua frente. Se você tiver uma aula presencial, você entrar na sala de aula, o professor dá uma aula maravilhosa, encheu o quadro, falou o tempo todo, se os alunos têm dúvida, perguntam, respondem e você está ali. Não, legal, nossa, estou entendendo, que maravilhoso, estou aprendendo muito. E aí você sai da sala sem absolutamente anotar, nada anotado. E você vai receber várias outras informações. Você vai ter as suas redes sociais, você vai ver coisas na rua, você vai encontrar amigos, você vai acumulando um monte de outras informações. A informação da aula ficou para trás. Aí um dia depois você vai tentar lembrar o que você viu na aula. Então daquelas 2 horas você vai lembrar muito pouco. Você vai lembrar um ou outro momento, você vai ficar com aquela sensação que você aprendeu, mas você não sabe exatamente o que. Porque você não vai conseguir resgatar. Você não absorveu todo esse conhecimento. Você vai aproveitar aí, digamos aí, 10% de tudo que você assistiu. Os outros 90% estariam lá no seu caderno se você tivesse feito a anotação, com o seu resumo. Você não precisa escrever palavra por palavra, mas você pegar um parágrafo lá da apostila, pegar um trecho da videoaula, para o vídeo, né, faz a sua anotação com as suas palavras. Depois você vai reler essa sua anotação. Quando você lê, você vai lembrar, não foi com essas palavras que o professor, a professora me disse, mas eu lembro do que foi dito.
Eu lembro que isso aqui é importante, eu lembro que a professora pediu para eu anotar, lembro que o professor pediu para eu deixar grifado ali na apostila essa parte que é importante. Então, tem que escrever, tá? Até porque essa prática de escrita, ela vai ajudar vocês, inclusive, na redação, né? Nos dias de hoje, a gente sabe, a gente tem pouca prática de escrita. A gente escreve tudo no celular ou manda áudio, né? Nem digitar a mensagem a gente não digita. Então, a gente não tem o hábito tanto de escrever. E você vai precisar escrever na prova, pelo menos na redação. Então, é outro hábito importante que você tem que desenvolver. Então, a primeira dica que eu dou: tenha um caderno, faça seus resumos, faça suas anotações, tá? Certo? Segunda dica que eu dou para vocês é a questão do horário de estudos. É muito importante que vocês tenham um horário de preferência fixo, tá? Nós não fazemos isso aqui de definir um cronograma, né? Tal hora, tal dia, você estuda isso ou aquilo, porque a gente sabe que isso é muito variável. Tem pessoas que têm mais tempo, tem pessoas que têm menos tempo, tem gente que está com bastante tempo livre, tem gente que tem uma horinha, se acordar uma hora mais cedo, vai conseguir estudar 15 minutinhos, depois só de noite, né? Tá na correria, tem casa para cuidar, é criança, né? Mercado, né? Mil coisas para se fazer. A gente sabe disso. Como que você vai se organizar então? Um dos melhores métodos é você ter um horário e também um local fixo, tá? Já vou incluir o local aqui nesse número 2, tá? Por quê? O nosso cérebro vai aprendendo por repetição, tá? Então você pensa, professor, como que você aprendeu a falar inglês, a falar espanhol? Como que o professor de matemática sabe desenvolver um raciocínio tão rápido? Como que o professor Fábio lembra de datas históricas, de eventos históricos e fala tão bem sobre eles, né? Como que a professora Cris fala sobre ondas, sobre corrente sanguínea, sobre a parte de química e consegue dominar esse assunto? A gente não aprendeu fazendo uma vez só, né? É repetição, repetição e repetição. E essa repetição se torna mais tranquila quando você tem um padrão. Então, por exemplo, todo dia, digamos que você só às 9 horas da noite você tem tempo para estudar. Então, você vai definir esse horário como um horário de estudos, tá? E você vai lá, pode ser na mesa da cozinha, né? Você já jantou, tirou tudo da mesa, vai sentar ali e vai fazer então o seu estudo. Ou lá no seu quarto, sentado na cadeira, nada de deitar na cama para ler, né? Deitar no sofá, ficar largado, né? Você vai sentar na sua cadeira, numa mesinha ali, e você vai então se organizar. Então, você tem um horário e um espaço. Então, o teu cérebro já sabe, né? Vai chegando naquele horário, o teu cérebro já vai assimilando que aquele horário é um horário que você vai para aquele local para estudar. E aí você vai focar naquilo, tá? E falando em focar, eu já entro no terceiro ponto, que é um ponto que atrapalha muita gente aí, que é distrações, tá? Principalmente rede social. Então, se você for estudar, uma coisa que eu aconselho vocês a fazerem é a seguinte: entra lá nas configurações do teu aplicativo de mensagem, tá? No WhatsApp, por exemplo. Entra lá nas configurações do Facebook, né? E de outras redes que você tenha. E desativa as notificações. Você sabe quando você pega o teu celular e você olha na parte de cima e aparece ali, né? A fotinhazinha do Instagram, lá o símbolozinho do Instagram. Quer dizer que você tem uma nova notificação. Opa, alguém mandou uma mensagem para mim. Opa, deu match no Tinder, sei lá, né? Tudo isso vai chegando para você e às vezes você está estudando no teu celular. Até o curso preparatório, você que é nosso aluno aí, fica ligado nisso, tá? Às vezes você está estudando na aula e opa, chegou a mensagem da morena, chegou a mensagem do garotão. E aí você para responder. Não, né? O que você faz? Deixa de lado, deixa o teu tempo de estudo e depois você responde, tá? Eu tenho certeza que nada de urgente vai acontecer em 1 hora ou 2 que você ficar estudando, tá? Nada extremamente urgente. Né? Se for, você vai ver que a pessoa vai ligar para você e vai insistir, né? Daí tudo bem. Mas se não, desative essas notificações, tá? Porque elas vão ficar aparecendo no seu celular e a gente sabe, é tentador olhar o que a pessoa mandou, né? Você não quer que fique aquela notificação, pelo menos arrastar e, né, tirar para o lado, né? Tirar da tela aquela notificação que está incomodando ali, né? Está aparecendo para você. Isso vai atrapalhar, tá? Então, desliga essas notificações. Deixe de lado o Instagram, Facebook, deixe de lado as redes sociais, tá? YouTube, se você está estudando pelo YouTube, beleza, mas se não, desativa essas notificações também, tá? WhatsApp. Por quê? O teu momento de estudo tem que ser de estudo apenas, tá? E uma dica que eu dou para vocês também é a seguinte, relacionada ao foco, né? Use fone de ouvido, tá? Coloca o fone de ouvido no teu celular ou no teu tablet ou mesmo no seu computador, tá? Coloca fone de ouvido, seja o foninho que você coloca aqui ou um foninho que fecha aqui, esse se tiver melhor ainda, né? Para você se isolar do resto e focar no estudo, tá? Você tem mais pessoas morando com você em casa e fala, ó, tô indo pro meu quarto estudar, tá? E aí você já sabe, você espera, né? Quem tá assistindo TV então vai assistir um volume mais baixinho para não te atrapalhar, se estiver conversando não vai ficar dando risada muito alto, não vai
gritar, porque você vai estar no teu quarto estudando e precisa de foco, tá? Então, essa é uma outra grande dica que eu dou para vocês, tá? Quarto ponto que eu quero colocar aqui para vocês é a prática que vocês têm que ter em matemática e em redação. Isso é algo que, assim, muita gente nos procura aqui e fala, ó, minha grande dificuldade é redação, a grande dificuldade é matemática, né? Não só, lógico, você precisa focar também em linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, você precisa ter um estudo completo. Mas muita gente tem mais dificuldade nessa parte, né? Nessas duas partes, matemática e redação. Tanto uma quanto outra exigem prática. Aquilo que eu falei da repetição é algo que você vai ter que aplicar também para essas duas coisas. Nós temos aí no nosso preparatório a professora Grazi, né? Grande professora aí, uma das melhores professoras de redação do Brasil, e ela fala que o grande desafio é uma redação por dia. Ah, é muito, eu não consigo, não vou ter tempo. Tente fazer uma a cada 2 dias, 2 por semana, no mínimo 1 por semana, tá? Não pense que você vai assistir aula sobre redação e você vai chegar no dia e você vai saber exatamente o que fazer e vai colocar em prática e vai dar tudo certo. Se você nunca fez redação antes. E se você não escreve, não faz os resumos, voltando ao que eu falei lá na primeira dica, né? É importante que você pratique, tá? Depende de prática, depende de escrever, então tem que ter um caderno, tem que fazer as redações e não pode ter preguiça, né? Tem que fazer mesmo. Mesmo que você comece com pouco, comece com 5 linhas por dia, no outro dia você vai fazer uma redação de 10 linhas, vai construindo a sua redação, tá? É importante que você pratique. No caso de matemática, também. Tem um cálculo para fazer? Faça todo o cálculo, depois você confere se a resposta está correta. Você está assistindo um vídeo em que o professor fez ali a conta, ele fez a interpretação e ele vai ali, como o professor Alessandro fala, vai armar, né? Colocar ali certinho. Ah, tem uma multiplicação aqui, beleza. E aí você assiste e o professor vai fazendo e você vai passando o vídeo direto. Não faça assim. Quando o professor falar uma conta, você para. Ah, então vamos lá, aqui 6 vezes 4, pausa o vídeo. 6 vezes 4, beleza, 24, vai subir o 2, né? Aperta o vídeo, o professor vai falar, 24, fica o 4, sobe o 2, beleza. Próximo passo, o professor fala o que vai fazer, para. Você vai se testando durante o próprio vídeo, durante a própria aula, tá? Para você que está estudando por vídeo aula. Isso vai ajudar você imensamente. E aí também o que você pode fazer é pegar uma mesma conta e trocar os números, né? Você resolveu uma questão em que você tem uma multiplicação com determinados números, faz outra. Pega 2 números aleatórios lá e faz aquela multiplicação e depois você pega uma calculadora para conferir, para fazer a prova real. A calculadora é só para isso, né? Só para provar se você conseguiu chegar na resposta que você queria, na resposta que é a resposta correta. E aí você faz a prova real e confere se você está no caminho certo. Fala, não, agora tenta 2, 3 vezes, faz 2, 3 cálculos diferentes. Fala, não, beleza. Agora eu consigo ter clareza sobre o que eu estou fazendo em matemática, estou me sentindo muito mais confortável. E lembrar, né, que matemática não é continha, né, galera? A gente está falando de equação, né? As operações básicas são o mínimo que você precisa saber, mas o conteúdo de nível médio que é cobrado no INSEJA são equações. É função, é equação de segundo grau, né? Então é importante que vocês consigam entender isso para que vocês trabalhem isso adequadamente, tá? Eu diria que são esses os 4 principais pontos, tá? Então vamos retomar aqui. Primeiro de tudo, o material correto, que inclui um caderno, uma caneta, e fazer anotações, ter o hábito de escrever, tá? Definir um horário e local para o seu estudo. Foco, desligue aí das redes sociais ou de outras distrações enquanto você estiver estudando, né? Isso é muito importante. E também prática, principalmente da parte de matemática e de redação. Ciências da natureza, ciências humanas e linguagens exigem também bastante leitura. Então eu incluiria nessa prática aqui você se adaptar e acostumar a ler textos. Às vezes você tem textos extensos para analisar dentro desses outros eixos, então é uma prática muito importante, tá? Você aliando isso tudo, eu tenho certeza que o seu estudo vai ser muito mais focado, muito mais direcionado. Você vai deixar de lado as distrações, você vai ter um horário fixo, você vai fazer os seus resumos e vai ler como que você entendeu aquele parágrafo. Isso vai fazer você absorver muito mais o seu conteúdo e a prática, né, a insistência, é que vai levar você, de fato, a conseguir chegar a esse domínio desse conhecimento, tá? E tudo é assim. Não existe um músico, um atleta, ou um aluno, um professor que saiba tudo sem ter repetido várias e várias vezes, tá? Você não domina um esporte, um instrumento, um conhecimento, se você não repetir várias vezes a mesma coisa. Por isso que a prática é fundamental. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu espero vocês inscritos no nosso canal. Você que está assistindo e não é inscrito, se inscreve no canal, que isso vai dar uma força enorme pra gente. Deixa um joinha aqui nesse vídeo.
Segue a gente também para saber das nossas lives aí, né? Toda quinta, 7h30 da noite tem live para tirar sua dúvida. Tem dúvida? Vem para nossa live aqui que a gente responde. E seguir a gente nas nossas redes sociais também, né? Instagram, Facebook e também nos grupos de WhatsApp. Espero vocês em todos os grupos, em todas as redes sociais e numa próxima aula aqui. Foco nos estudos aí, galera. Essas dicas aqui vão ajudar vocês imensamente, eu tenho certeza. Grande abraço, bons estudos, rumo à aprovação. Valeu!